série de livros que eu li há muito tempo e que são extremamente necessários nesse canal, Tristão e Isolda. Oi, aqui é a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos e hoje nós vamos lá para os primórdios da literatura, conversar sobre um livro que é quase tão velho quanto este mundo, que inclusive ainda contribuiu para a criação de muita coisa. Você é daqueles que curte Rei Arthur? Ou quem sabe Romeu e Julieta do Shakespeare? Então saiba que o livro que vamos conversar hoje tem mais a ver com essas histórias do que você imagina. O autor é totalmente desconhecido. Apesar de uma série de teorias, ninguém sabe ao certo quem criou Tristão e Isolda, muito menos quem escreveu. Isso porque naquela época as histórias eram passadas através da oralidade, especificamente elas eram cantadas, seja em festas, em rodas em voltas de fogueiras. Parecido com o que acontecia muito nas cantigas lá na época do trovadorismo, ainda que de um jeito mais abrangente. Então a opção mais possível, a opção mais realista de como surgiu Tristão e Isolda é que eram histórias que eram cantadas por uma pessoa e outra, adicionando detalhes, situações, até que alguém pegasse para escrever e resultasse no que hoje nós temos em mãos. Basicamente é uma antiga lenda celta que nós não temos certeza de sua veracidade, da mesma maneira com que nós talvez nunca vamos saber se Rei Arthur existiu de fato ou não. Mas sabendo ou não, esse livro de fato se trata de uma novela de cavalaria. Então nós vamos acompanhar a história de um cavaleiro, um herói destemido, corajoso, que enfrenta uma série de situações cabulosas e desventuras com sua amada. Tudo vai se iniciar quando Tristão recebe a missão de trazer a Isolda para o seu tio Marco, a fim de que os dois se casem. Mas como a Isolda tinha muito medo de ser infeliz nesse casamento, a mãe dela preparou uma espécie de poção do amor, que faria com que os dois se apaixonassem e ela fosse finalmente feliz no seu casamento. Só que acabou dando tudo errado e ela acabou ingerindo essa poção com Tristão e consequentemente os dois ficaram perdidamente apaixonados um pelo outro. A partir daí já dá pra perceber que a vida dos dois vai ser tudo menos fácil, porque ela precisa casar com o tio do Tristão, o Marco, mas na verdade ele está apaixonada pelo sobrinho dele. E se hoje em dia essa realidade já parece meio que cabulosa, imagina naquela época. Há uma série de teorias e lendas em cima da própria lenda, e há quem diga que Tristão e Isolda realmente existiram durante o reinado do rei escocês Marco. Mas a coisa mais curiosa é que há quem diga que se o Tristão existiu de fato, ele acabou se tornando um dos cavaleiros da Távola Redonda do rei Arthur no futuro. Sendo verdade ou não, nós conseguimos pescar certas semelhanças com histórias que vieram logo em seguida, como é exemplo do próprio rei Arthur e toda aquela desavença, aquele triângulo amoroso que tem entre ele, a Guinevere e o Lancelot. Mas além disso também tem toda a inspiração que diz que o Shakespeare teve para criar Romeu e Julieta, que também trata de uma história trágica de amor. Fato ou não, tem coisas mais concretas nesse livro que nós conseguimos analisar, principalmente quando a gente vai pensar nessa história como um marco histórico, porque ela vai esbanjar uma série de características culturais daquela época, como se fosse uma espécie de exemplo de como funcionava a mente humana até mesmo talvez antes da Idade Média. Através da leitura, por exemplo, nós conseguimos perceber o quanto as pessoas eram voltadas ao misticismo, o quanto elas eram voltadas e baseavam suas próprias vidas em visões. Tanto é que essa poção do amor vai assumir um papel quase que como de um elemento mágico, porque através dela vai haver essa criação de amor contraditório que viam na Idade Média. Essa questão de razão e emoção, a repulsa que vem do recuo dessa razão que fala que não estão fazendo a coisa certa, estabelecendo um paralelo com a emoção, esse desejo, essa vontade de fazer algo que na verdade não deve ser feito.
Tanto que uma das passagens mais bonitas desse livro é quando o Tristão, já totalmente apaixonado, ele invade o quarto em que a Isolda está dormindo e ela pergunta pra você: o que tá te afligindo? E ele vira pra ela e fala assim: o amor que eu sinto por você. E logo em seguida a beija, demonstrando que essa aflição dele, esse amor, é o que move a sua razão, que diz que ele não está fazendo algo certo, mas ao mesmo tempo o sentimento é tão forte que ele não consegue resistir, ele não consegue negar. Outro elemento muito simbólico na narrativa é o mar, como se o mar conduzisse o Tristão, como se ele fosse quase que um amigo do Tristão, que faz com que ele e a Isolda se reencontrem e se afastem, como se ele fosse realmente controlado por um deus, aqueles deuses que eles confiavam naquela época, né? E por conta disso ele se encontrasse com ela e ao mesmo tempo se separasse dela, como se a natureza, aquelas superstições todas, os conduzissem da maneira que ela quisesse. O mar então vai ser aquele local em que eles sonham, o local em que eles imaginam, que eles idealizam, e em paralelo a terra vai ser a realidade, a vida que eles realmente deveriam ter tido. Tanto que na Terra também há esses animais terríveis, digamos assim, que na Idade Média eram pintados, eles simbolizavam na verdade o mal, o próprio diabo, que é esse dragão que o Tristão precisa enfrentar, os basiliscos, todos esses animais monstruosos na Idade Média eram pintados como demônios, como diabo, como a força negativa do mundo. Então eles estão na Terra como se o momento em que o Tristão os derrotasse, lutasse contra eles, ele tentasse voltar à realidade, entendeu? Ao mesmo tempo em que ele é confrontado com aquele desejo de se afastar de tudo aquilo e ser feliz da maneira com que ele queria ser. Mas o Tristão é um homem que vive tão no mundo da lua que é como se a sua jornada, apesar de heróica, de destemida, de corajosa, também fosse uma jornada de afastamento da sociedade, como se ele cada vez mais tentasse se afastar de tudo aquilo que lhe é imposto. Que em outras palavras é aquela doutrina cristã que estava sendo colocada em prática naquela época, mas eu já vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Então, de certa maneira, a gente vai sim acompanhar um herói corajoso, mas que com o passar das páginas, ele vai definhando, porque cada vez mais ele vai se afastando daquele ideal de felicidade que ele deseja, porque ele percebe que não importa o que ele faça, ele não vai conseguir alcançar. E para a Isolda também não é fácil, ela visivelmente não está feliz, fazendo com que o livro sobe como uma espécie de crítica à maneira com que eles viviam, na tentativa de implantar essa doutrina cristã na sociedade. Aquela doutrina que fala sobre casar por interesse, casar pensando em interesses regionais, econômicos, aquela questão de guerra que eu já falei pra vocês em muitos outros vídeos nesse canal. E por que eu tô dizendo isso? Eu vou te contextualizar historicamente. Vamos lá. Antes da Idade Média, a gente tinha uma religião que nas séries até a gente consegue identificar como quando alguém vira para outra pessoa e diz: você é pagão. É aquela religião cheia de misticismo que faz a pessoa levar em consideração mais do que qualquer outra coisa, elementos da natureza, os deuses, aqueles rituais sobre a lua, etc e tal. Então era um momento da história em que a religião católica tentava combater tudo isso, fazendo com que cada vez mais essa religião, o ser pagão, fosse algo errado, que as pessoas quisessem se afastar, se tornando mais próximas do catolicismo. Então qual é a crítica aqui? Mostrando que se você deixar levar por esses elementos da natureza, pelo amor, antes do compromisso, antes da responsabilidade, você nunca vai encontrar a sua felicidade. Então esse livro, talvez, ele acabe até tomando um tom de contos de fadas, no sentido de passar uma moral, passar uma doutrina, como se ele dissesse: olha, é assim que você tem que agir se você quiser ser feliz. Se você tentar burlar isso, se você tentar tomar um desvio, isso vai acarretar em resultados terríveis na sua vida, que é o que acaba acontecendo com o próprio Tristão e Isolda. Tanto é que se você gostou dessa resenha e de alguma maneira ficou curioso para conhecer essa história mais a fundo e conversar mais comigo sobre,
Vou deixar o link de compra aí no box de informações. Lembrando que comprando não só esse livro, tá, gente? Qualquer coisa que vocês comprem pelo meu link, vocês ajudam muito o canal a crescer. E aí, depois que vocês lerem, a gente pode até mesmo conversar mais um pouquinho sobre essa história e a maneira com que intrinsecamente, como pano de fundo, entre linhas, a gente tem aqui nada mais, nada menos que uma religião cristã tentando ser implantada sobre o que naquela época estava mais vigente, digamos assim. Mas é isso, se vocês gostaram da resenha, eu vou te pedir para deixar aquele like maroto, clicando aqui embaixo no gostei e se inscrevendo no canal para mais vídeos como esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, eu vou desejar uma ótima leitura para todos vocês e eu os vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!